Olá, sou Marcos Ribeiro, gerente de produtos da Caloi. Hoje eu estou aqui na Serra da Canastra, nessa paisagem maravilhosa, para apresentar a vocês as novas integrantes da linha elétrica da Caloi. A E-Vibe Elite FS e a E-Vibe Elite FS Pro. Duas bikes desenvolvidas para entregar a melhor performance aos nossos ciclistas na prática do all mountain. Para isso, hoje eu estou acompanhado de ninguém menos que Yuri Bogner, ciclista que tem somado mais de 20 anos de experiência no MTB extremo. Fala, Yuri, como foi participar desse projeto e testar na prática durante esses dias aqui na Canastra? Cara, um prazer enorme participar de um projeto como esse, de duas bikes full suspension e elétrica, são as primeiras da Caloi. Estou bem feliz com o resultado na prática. Yuri, realmente foi um projeto bem desafiador, mas a tua experiência foi fundamental para a gente poder desenvolver uma bicicleta que vai entregar a melhor experiência para os nossos ciclistas. Dentre as várias provas que o Yuri competiu durante esses anos, uma vale ressaltar: ele foi campeão da Transierra Norte Enduro. Yuri, fala um pouco mais do quanto você leva o equipamento ao extremo numa competição como essa. Então, essa prova é uma prova de enduro de muitos estágios e a gente desce a montanha muito alta, então a gente tem aí quase 15 mil metros de altitude em 5 dias, então o corpo e a bike vai ao extremo. É uma oportunidade bem interessante para a gente testar o limite de corpo e bicicleta. Mas eu quero começar falando da componentização dos dois modelos. A Elite FS vem equipada com Shimano Deore de 12 velocidades, pé de vela de 170 mm e 34 dentes. Somado a isso, o motor Shimano E7000. Já a FS Pro, nosso top de linha, vem equipada com Shimano SLX de 12 velocidades, pé de vela de 170 mm com 34 dentes e motor Shimano E8000. Ambos os modelos vêm equipados com rotores de 203, 4 pistões, tanto na frente quanto atrás, e também canote retrátil. Outro ponto importante na especificação desses modelos é que ambas vêm com correntes dedicadas para bikes elétricas. Yuri, se tratando de bike full suspension, é importante falar das suspensões dianteira e traseira. Ambos os modelos vêm equipadas com suspensões de 140 mm. Fala um pouco mais dessas suspensões. Na FS a gente está usando aqui uma RockShox Revelation com cartucho Motion Control e na traseira um Deluxe Select, também RockShox. E aqui a gente tem a FS Pro, essa bike aqui conta com suspensão dianteira Pike, com sistema Charger Dumper. E na traseira a gente tem alguma coisa bem interessante que é o Super Deluxe, é um choque que já vem com piggyback. Esse piggyback é bem importante porque a gente tem uma bicicleta mais pesada, então a gente tem um conjunto mais pesado, a gente precisa de mais pressão de óleo. E ele vai dar toda essa potência de óleo para a gente ter um retorno mais equilibrado e uma compressão mais equilibrada. Agora vamos falar da cereja do bolo. Uma das premissas desse projeto era entregar uma geometria que combinasse com os conjuntos dedicados para a prática do all mountain. Nosso time de engenharia utilizou um dos melhores softwares disponíveis no mercado mundial. O resultado é a entrega dessas duas máquinas de performance. Yuri, vamos falar um pouquinho da geometria, principalmente na parte traseira. Como que você sentiu durante esses dias de teste a progressividade da suspensão somado aí ao triângulo traseiro? Então, a gente tem aqui um conjunto que ele tem um início regressivo, que torna a bicicleta com uma sensibilidade bem grande. Isso foi uma busca, né, que a gente conversou até para trazer essa sensibilidade no começo do curso. Isso. E no curso médio, que é o mid-stroke, a gente colocou uma curva de progressividade média para poder suportar esses impactos, principalmente os impactos quadrados, que são aqueles impactos muito fortes para a suspensão. Então a gente conseguiu, com essa curva, suportar esses impactos agressivos. Yuri, fala então um pouco mais do chainstay. Como é que se sentiu? Como é que foi a estabilidade na pedalada? Então, o chainstay ele é um pouco mais alongado, deu bastante estabilidade em alta velocidade. Isso é super importante, né? Um atleta não quer deixar de ter estabilidade em alta velocidade. Isso foi bem legal, a bike está bem no chão. Uma outra coisa é a altura, né? A altura do central, garante mais estabilidade ainda, em um conjunto em que o chainstay também alongado também permite. E complementando esse ponto do City Tube, como que o canote retrátil compõe toda essa traseira? Então, a gente conta aqui com um controle remoto, né, de funcionamento do canote, é o famoso canote retrátil. Esse canote permite com que a gente desça o banco e faça que a movimentação do atleta seja muito mais fluida e muito mais perspicaz para que ele desenvolva todo o seu desempenho. Yuri, agora vamos deixar um pouquinho a traseira e vamos falar um pouco mais da dianteira. Como que você sentiu a geometria com um top tube mais longo, uma caixa de direção mais aberta? O que você sentiu isso nas descidas, na ultrapassar os obstáculos?
Então, Marcos, aqui a gente tá com esse top tube bem alongado, né? Que faz com que nas descidas, principalmente a descida íngreme, o atleta se posicione um pouco mais para trás. Por que disso? Porque a gente está com uma mesa mais curta, então a posição do ciclista fica um pouco mais centralizada nesse ponto, fazendo com que nas descidas íngremes ele não tenha problema de virar de frente. Então é uma geometria que o pessoal fora chama de progressiva. Então essa geometria progressiva faz todo o sentido para que a gente desça com mais segurança. Fundamental para as trilhas agressivas aqui do Brasil, né? Yuri, e do ângulo de head tube, como é que você enxergou ele na bike completa? Como é que ele agiu? Então, andando com a bike, a gente percebe que ele tem um ângulo bem neutro, não é muito agressivo, não é um 65, 64, que seria uma suspensão específica para downhill, um ângulo para downhill, e nem um 69 que seria uma suspensão para cross country. Então a gente tem algo bem meio termo, que faz com que a bike consiga subir muito bem, eu me senti muito confortável para subir e também para descer. Yuri, falando de full suspension, a gente não poderia deixar de entrar nessa parte técnica. Fala um pouco do anti-squad, o que é e como você sentiu ele na pedalada? Então, Marcos, o anti-squat é o quanto a pedalada influencia no funcionamento da suspensão traseira. E como que você sentiu isso na tua pedalada nesses dias? Então, apesar da bike ser elétrica, ela descarrega muita energia, né? A gente também coloca muita força para poder subir lugar que com uma bike normal até é difícil de conseguir. E o que eu senti nessa bike? Essa bike ela consegue se manter num posicionamento firme para que eu possa vencer os obstáculos. Sem perder potência, né? Sem perder potência. Legal. Foi bem legal, uma experiência bem bacana com uma bike tão potente. Yuri, outro ponto importante numa bike full suspension, ainda mais falando de uma bike elétrica por causa do peso, é a taxa de alavancagem, que nada mais é do que o impacto do solo absorvido pela balança traseira, o que representa a taxa de compressão no choque traseiro. Como que você sentiu isso na pedalada? Qual foi a sua experiência? Então, Marcos, na descida, principalmente em trechos técnicos, eu senti que a taxa de compressão, até a gente analisou, é uma taxa de compressão neutra. Ela não é uma alta, ela não tem uma alta, a gente não tem uma bike com alta taxa de compressão e está bem no meio termo, fazendo com que o choque desse esse suporte, né, e que a gente consiga ter níveis neutros de alavancagem. Está bem equilibrado, né? Tá bem, o sistema está bem equilibrado. Yuri, a gente não poderia deixar de fora o pedal kickback, que nada mais é do que a força involuntária exercida pela suspensão quando recebe algum impacto. Como que foi a tua experiência nesses dias aqui, nessa subida de tantas rochas e descidas? Cara, o pedal kickback é um índice aí que a gente leva muito em conta nas descidas, porque isso pode causar muitos impactos, inclusive no joelho. E a bicicleta tá bem neutra, não senti nenhum retorno do pedal, de impacto do pedal na minha perna. Tá bem fluido, eu acredito que as pessoas vão gostar bastante desse tipo de funcionamento da bike. Yuri, queria te agradecer mais uma vez por participar desse projeto. Foi um Tech Talk bem diferente, muito mais técnico, mas acho que é o que a gente queria entregar para o ciclista brasileiro, é o que a Caloi representa para o ciclista, entregar o melhor custo-benefício, a melhor experiência. E de novo, fala um pouco mais, as suas últimas palavras, o que você sentiu desse projeto? Cara, estou muito feliz aí de ter essa conversa, né? É uma conversa que a gente tem fora em campeonatos e aqui eu vejo que no Brasil as marcas vêm desenvolvendo muita coisa boa, mas ainda não chegou nesse nível de profundidade e a gente conseguiu aí em um ano aí de desenvolvimento ir em todos os pontos, entender, estudar cada elemento para trazer uma bicicleta muito mais equilibrada e segura. Isso, pô, fico muito feliz de participar porque é algo novo e eu quero aí estar sempre com vocês para qualquer tipo de desenvolvimento. Valeu, Yuri, de novo, por esse projeto e pela participação. Galera, esse é o nosso Tech Talk. Foi muito mais técnico, mas a gente queria trazer para vocês as melhores tecnologias do mercado. Boas pedaladas!